E o presidente Jair Bolsonaro participou do podcast Cara a Tapa com Rica Perrone no último sábado. Dentre vários temas, o chefe do executivo voltou a dizer que não se encontrou com Guilherme de Pádua nem na igreja. Eu fui convidado, nem sabia de Guilherme de Pádua. Bem, cheguei, me deram a palavra, falei pouquíssimos minutos ali. E nós, antes de acabar, eu voltei para Brasília, tá? E minha esposa ficou. Então, ou seja, eu não fiquei para almoçar, eu não almocei lá, tá? E a Michele ficou. Daí eu conversei com ela depois da matéria, porque apareceu uma foto dela com a atual esposa do Guilherme de Pádua. Que, por exemplo, não é a esposa que matou a Daniela Pérez, que tem gente falando isso. Tem nada a ver. Então o que acontece? Ela falou, eu tirei umas 100 fotografias, não, obviamente, não sei quem tirou fotografia comigo. Claro. Ela, quando tirou foto, não falou quem ela era, e no almoço tem uma mesa reservada ali com os familiares do pastor Valadão. Pelo que eu fiquei sabendo, o Guilherme Pádua não esteve na igreja. Agora eu não sei quantos membros tem a igreja, alguns milhares. Não, eu vi a foto. Como é que eu vou na tua igreja, eu vou ter que pegar, saber quem são os milhares de pessoas que estão lá, se tem algum, como é que é esse pastor, pastora, não sei o quê. Não tem cabimento isso aí. E também desmentiu uma outra fake news atribuída a Lula, na qual o petista teria dito que o Auxílio Brasil vai acabar se o presidente for reeleito. É mentira, olha só. O prezado Lula, vamos partir do princípio que é verdade a informação. A Aline Brito que está falando, Quanto era o Bolsa Família no governo Lula? Você faz a atualização monetária, está bem claro. Quanto está o auxílio emergencial hoje? Está 3 vezes maior do que no tempo dele. 3 vezes maior. Com responsabilidade fiscal do Paulo Guedes. Tá? Quando nós passamos para 400 de forma definitiva no ano passado, tínhamos que negociar os precatórios, porque você tem um teto de gastos, você tem que negociar. Negociando com o parlamento, o PT votou contra a negociação, que impediria os R$400. Aprovamos os R$400. Então já dobrou o Bolsa Família do tempo aí do Lula. Agora foi aprovado mais 200 até dezembro, R$600. O que já conversei com o Paulo Guedes, que eu não falo nada sem conversar com ele, sem conversar com o respectivo ministro. PG, dá para manter os 600, manter esses 200 a mais no ano que vem? Ele falou, dá se fizer isso. Então, vai ser mantido os R$600 de auxílio emergencial o ano que vem. Hoje são 20 milhões de famílias que recebem auxílio emergencial. Diferente do tempo do Lula, que era o Bolsa Família, lá atrás, quando uma pessoa recebia o Bolsa Família, caso arranjasse um emprego, ela perdia o Bolsa Família, que era em média R$190. Então a pessoa não queria trabalhar. Eu não vou perder os 190, ou ia para a informalidade. Conosco você pode trabalhar que você não vai perder. Questionado sobre seu mandato, Jair Bolsonaro fez uma breve reflexão e o avaliou como positivo diante do cenário raro de pandemia e guerra. A conversa durou quase 3 horas e mais de 400 mil pessoas estiveram conectadas simultaneamente na maior parte da transmissão. Hoje, 2 dias após o podcast, a conversa entre Rica Perrone e Bolsonaro já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Também no sábado, Lula participou de uma live no mesmo horário em que Bolsonaro participava do podcast e atraiu poucas pessoas. O candidato do PT à presidência dividiu uma transmissão com o deputado federal André Janones, que recentemente desistiu da corrida pelo Palácio do Planalto para apoiar Lula. Realizada no canal oficial do petista no YouTube, a live teve cerca de 20 mil visualizações simultâneas. Durante a transmissão, fez críticas à política social do presidente e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Augusto. Bom, isso aí não é fake news, o que o Lula fez? Vai entrar no inquérito do fim do mundo ou não? Ele pode contar essas mentiras que o Bolsonaro é obrigado a explicar, né, para que não se confunda o eleitorado, para que o brasileiro não seja enganado, como sempre fez o PT, para enganar o PT toda a eleição. O PT espalha que o adversário espalhava que o adversário ia acabar com o Bolsa Família, sempre. E agora diz que vai acabar porque ele vai resolver o problema. Não é fake news, não é coisa do gabinete do ódio, não vai entrar, o ministro Alexandre de Moraes não está atento a essas coisas. Agora, o fiasco aí da conversa entre o Lula e o Janones é explicável porque eles não expuseram
ao público também, que deve ter seguido aos milhões no comecinho, eles não expuseram os conhecimentos gerais que eles têm, né? O Lula deveria, por exemplo, ter contado ao Janones que o Napoleão invadiu a China, como o Lula já afirmou, e o Janones deveria explicar ao Lula que o Macron é presidente da Argentina, como ele também disse no ar. Esses conhecimentos gerais não foram expostos, ouvir os dois para quê? Você, Schalp? Olha, é muito interessante ver a conversão do presidente Jair Bolsonaro à causa do assistencialismo, né? O presidente Jair Bolsonaro, até poucos anos atrás, pelo menos até o início de 2018, inclusive, fazia duras críticas ao Bolsa Família. Ele chegou a dizer que Bolsa Família era um voto de cabresto, uma espécie de voto de cabresto, obviamente indicando aí que as pessoas votavam em quem estava concedendo esse auxílio. Ele também chegou a chamar de Bolsa Farelo, Bolsa Família, e fez inclusive uma crítica em relação ao valor total que era a soma de Bolsa Família mais o seguro-desemprego, cerca de 40 bilhões de reais na época, que ele considerou um valor muito, muito exorbitante. E basicamente em cerca, né, aproximadamente, o valor que foi aí adicionado, né, que possibilitou esse aumento de R$200 aí no pagamento do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que mudou de nome. Então essa conversão é preciso estudar, vai ser estudada no futuro para saber a que se deve essa conversão. Obviamente as pessoas podem mudar de ideia, mas no caso dele é preciso saber se isso de fato foi algo que o convenceu, né, de que havia essa necessidade, de que realmente era uma política pública inteligente. Ele também apontou nessa entrevista, quando perguntado quais teriam sido os erros de gestão dele, ele falou que um dos erros foi ter nomeado o ex-juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça, o que, na verdade, depõe mais contra Moro do que contra o próprio Jair Bolsonaro, porque o verdadeiro erro foi o de Moro, de ter aceitado esse cargo, né, saiu da magistratura e caiu em declínio depois de sair do governo, e disse que também outro erro ou falha teria sido a maneira como ele lidou com o Congresso no começo do governo, dizendo que isso só mudou, que as coisas só melhoraram depois que ele nomeou Ciro Nogueira. Ou seja, ele reconheceu que, de fato, possivelmente, um dos maiores acertos, isso na visão dele, do governo dele, foi ter feito aliança com o Centrão. Diga, Augusto. Eu só queria completar sobre mudar de ideia, né? Tem gente que muda de ideia, sim. O Alckmin, por exemplo, dizia que o Lula queria voltar à cena do crime. E o Lula dizia que o Alckmin tinha explicações a dar sobre um dinheiro aí que sumiu. Então os dois estão voltando juntos à cena do crime depois de discordarem há alguns anos, né? Não sei o que fez, o que levou a esse acerto. Ana, temos 1 minuto e meio. Pois o presidente Bolsonaro, ainda bem que ele muda de ideias, né? O Bolsonaro colocou aí os rumos da economia do Brasil na mão do ministro Paulo Guedes, né? Um exímio, super capacitado, bastante técnico economista, e hoje, dentro até do conceito do FMI, o Brasil é um dos pouquíssimos países, né? Isso colocando na lista aí países de primeiro mundo, Alemanha, França, Estados Unidos, que não vai passar aí por uma turbulência econômica em 2023. E isso graças exatamente aos auxílios responsáveis dentro da pandemia. O povo precisou, o governo eleito está aí para isso. O povo precisa. Tudo dentro de um conceito responsável é válido, e o ministro Paulo Guedes tem feito isso. O presidente Bolsonaro, ele também, e ele não esconde isso, no passado ele era contra as privatizações, por exemplo, e hoje ele é um dos maiores defensores das privatizações. Ele sabe, ele entende, tendo um ministro que tem o caminho do liberalismo econômico do lado dele, como o ministro Paulo Guedes, o quão é importante você ter competição, você ter um mercado livre. Então, mudar de opinião e para melhor e acrescentar opiniões mais abrangentes que trazem o verdadeiro progresso ao Brasil, isso é louvável. O problema
é quem continua aí em ideias mofadas, em regimes, né, bolorentos, como o socialismo, por exemplo, que acha com o Estado inchado que o Estado vai resolver o problema do desemprego. O Estado não gera riqueza. O próprio presidente Bolsonaro já disse isso. Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o capital privado, é o mercado privado. E nós temos que implementar um cenário e um solo fértil exatamente para que empresas privadas elas tenham, de uma maneira efetiva, o campo perfeito para que empregos sejam promovidos e providos aí ao brasileiro, né? O problema não é mudar de ideia, o problema é mudar de ideia, como Augusto muito bem colocou, voltar aí a dar as mãos para quem ao que me chamou de ladrão corrupto e que voltaria para a cena do crime, ou então continuar aí com ideias mofadas e que até hoje a história mostra não deram certo em absolutamente lugar algum. Estou falando do socialismo que o Lula, assim como os hermanos, né, os companheiros argentinos implementaram na Argentina, o Lula quer implementar no Brasil, e nós estamos vendo aí os resultados que a Argentina, o que eles estão passando lá com essas políticas e ideias mofadas. Você, Zé, 1 minuto e meio. Essa conversa com o Rica foi muito boa, né? Muito descontraída. O presidente tocou em vários assuntos. Então vamos lá. O primeiro, sobre essa história da foto com o Guilherme de Pádua. Isso foi um fake news. Agora, mesmo que tivesse acontecido, uma fila, houve formação de fila lá com o presidente e a primeira-dama. Não houve a foto, ou seja, foi um fake news. O presidente nem estava no ambiente. A primeira-dama ficou e teve a foto não com o Guilherme de Pádua, mas com a atual mulher dele, com várias fotos. Um ambiente religioso, numa igreja. Hoje o Guilherme já pagou a sua dívida com a justiça. Eu critico muito a legislação brasileira. Como é que alguém que mata outra pessoa e em pouco tempo está na rua? Eu acho isso um absurdo. Mas enfim, é a lei, ele já pagou, hoje ele é pastor, e é outra mulher dele que entrou numa fila e tirou uma foto com a primeira-dama na mesma igreja. O presidente já narrou aqui a demanda por fotos, e ele disse que alguém chegou lá muito engraçadinho, sentar na cadeira dele, tirar foto e falou, ups, aí não. Para você ter uma ideia de como é a demanda por fotos. Isso não significa nada. Sobre a Bolsa Família, é um projeto que não é do PT, ele foi aprimorado ali no PT, houve uma melhora, sim, sensível, que veio do PSDB, e agora o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso um projeto muito importante. O deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais, foi o relator e fez um bom trabalho, ou seja, melhorou e muito. O Auxílio Brasil não é só maior, como disse o presidente, mas ele abrange muito mais gente e tem a tal porta de saída. Pode sair, arranjar um emprego, depois voltar e acaba com a fila. E sobre... enfim, esses são os pontos principais que eu queria falar sobre esta fala muito interessante, essa conversa descontraída.